visual. Como que é o nosso cérebro? Nosso cérebro funciona que nem cérebro de bicho. Eu olho, esse negócio aqui vai me comer, ou eu vou comer ele. É o que o bicho pensa. Estou falando no bom sentido, tá, pessoal? Ele é grande o suficiente para me comer. É isso que o nosso animal pensa, né? O mosquito, ele conseguia enxergar. Há quanto tempo nós, como seres biológicos, nós temos a nossa área visual no cérebro? Há milhões de anos. Há milhões de anos. Há quantos anos nós temos linguagem? 10 mil anos. Quando a gente faz um plano de projeto, qual parte do cérebro que a gente usa? A que tem 1 milhão de anos ou a que tem 10 mil anos? Qual que vocês acham que está mais evoluído? Então é isso que a gente vai falar da neuroliderança, e eu vou tentar te mostrar uma ferramenta de neuroliderança. Eu vou falar aqui algumas heresias, eu vou ser bastante herético, eu quero que vocês levantem a mão e falem assim, pô, mas esse negócio não vai funcionar, né? Eu também, como vocês, a maioria do pessoal aqui é tudo macaco velho. Tem muita gente aqui que tem 10 mil horas, né? Cadê o Paul? Paul tem muito mais que 10 mil horas, né? De gerenciamento de projeto. O pessoal fala que quando você tem 10 mil horas, você domina mesmo o negócio, né? Você começa a ficar macaco velho com o pelo branco, né? Então a primeira coisa é usar o visual, né? Vamos usar intensamente o visual. Segunda parte, né? O nosso cérebro, ele trabalha com agrupamento. Vocês viram aqui em São Paulo o que aconteceu? Os desgraçados puseram um número a mais. Eu falava, meu telefone era 99, 19, 33, 22. E agora? Eu não consigo mais falar o meu número de telefone. Por quê? Os caras mudaram isso. Por que funcionava antes? Porque eu trabalhava com agrupamento. Eu não falo 9919332. Se eu falar isso aí, ninguém decora, né? Então eu tenho que agrupar. E o mais importante, simplificar. Cadê o Farhad? O Farhad não está aqui para me perguntar? Puxa, essa é a primeira vez, hein? Lembra que o Farhad falava? Keep it simple, né? Essas bases são as bases da neuroliderança. Eu vou mostrar numa ferramenta que atende tudo isso daí, né? A neuroliderança. Tem mais um ponto. Quando eu vou fazer um plano de projeto do PMI, você sabe por que não funciona? Porque eu vou lá no meu notebook, eu componho o plano no Word, no PowerPoint, no Excel, mas é o meu Word, é o meu PowerPoint, não é o seu PowerPoint, não é seu Word. Eu fiz, e eu vou jogar ele em cima de você. Nós não fizemos juntos. Não é assim também que o nosso cérebro trabalha. O nosso cérebro ele foi feito para interagir, para conversar. O plano de projeto do PMI, ele funcionaria se ele fosse feito junto. Então eu vou propor uma ferramenta que tenta fazer tudo isso. Eu tenho certeza que na primeira vez que eu mostrar ela para você, você vai achar ela um pouco confusa, mas eu posso te garantir que ela é muito menos confusa do que um plano de projeto com 60 páginas, tal qual prega o PMI. Um plano de projeto, a primeira vez que eu fiz, ele impressiona, ele intimida. Eu te ameaço com o plano de projeto. Eu te ameaço com o plano de projeto. Então eu tive uma ideia altamente herética de fazer um plano em uma página. Tá, é uma página grande. Vamos. É uma página grande, tá aqui. É uma página 1, não sou tão herético assim, né? O que você acha dessa ideia de a gente fazer um plano de projeto numa única página e a gente não fazer ele separado, fazer ele junto? Deixar os computadores para fora da sala, né? Então essa ideia, ela se chama Project Model Generation. Por que ela chama Project Model Generation? Eu não sei se vocês acompanharam, recentemente teve uma vibe, né? Uma vibração aí na internet. Teve um cara, Osterwalder, né? Ele lançou um livro que chama Business Model Generation.
Ele fala que a maioria dos modelos de negócio novos são criados no guardanapo. Então, por que a gente fazer um business plan, igual aquelas consultorias grandes fazem, enorme, coisa e tal? Vamos fazer no guardanapo. E ele criou, e ele lançou, há 3 anos, isso aí tomou uma proporção. O livro dele foi escrito por 347 pessoas simultâneas. Todo mundo começou a comprar a ideia. Fizeram no iPad uma aplicação para gerar um modelo de negócio em uma página. Pô, se o cara está criando business model em uma página, por que eu não posso fazer um projeto em uma página? E aí eu dei o nome nisso daqui de de Project Model Generation. Parafraseando ele. Ele é o Business Model, eu sou o Project Model, né? Então eu queria começar o mesmo movimento. Terminando essa palestra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar vocês para escrever o livro junto comigo. Eu não acertei agora. Eu dei um pontapé inicial, que é um começo. E a gente vai escrever esse livro também em 300 pessoas. Eu vou usar as minhas 10.000 horas com as 10.000 horas de vocês e vai ficar bom, né? Então vamos começar? Vamos começar o ruim para depois ficar bom, né? Vamos assustar. Tcharam! Tcharam! Tudo tem uma razão. Eu pensei um pouco antes de escrever isso daí. As coisas têm uma razão de estar nessa sequência, né? Depois eu mostro para vocês. Aqui nesse negócio estão todos os artefatos que você está acostumado. Aí está o Project Charter, aí está o documento de requisitos, aqui está a declaração de escopo, aqui está a WBS, aqui está o cronograma, aqui está o mapa de risco. Está tudo aqui, né? Você só não está acostumado a ver. Existe uma sequência. Vamos começar do começo, vamos começar bem devagarinho, depois a gente faz, né? Eu vou pedir a ajuda do Itamar. O Itamar está fazendo o seguinte papel. Ele está concebendo esse plano de projeto junto comigo. Veja no Itamar a figura de uma pessoa que está concebendo simultaneamente esse plano de projeto comigo, ok? Então eu vou interagir com ele. Como que a gente vai fazer? Eu tenho esse mapa aqui. E qual que é o instrumento fundamental de consultoria mundial universal? Como que se chama? Post-it, né? Post-it. Então eu só tenho isso daí. Vamos começar do começo. Sempre um projeto, a gente começa de uma situação ruim. Então, imagina que eu vou fazer um projeto, eu tenho um discurso, né? Eu tenho um pitch. Está vendo um discurso? Sabe qual que é o meu projeto? Implantar o CRM em tintas. Quando eu falar implantar em CRM em tintas, vocês não sabem de que empresa que eu estou falando. Mas as pessoas que eu estou conversando, elas sabem de que empresa que é. E elas sabem muito bem o que é o CRM, e elas sabem muito bem o que é tintas. Então, pitch é uma frase que vai direto no cérebro. Em Hollywood, o pessoal costuma ter essa palavra pitch. Vocês sabem como venderam para o produtor do Alien fazer o filme que custou 100 milhões na época, atualizado? Sabe? Tubarão no espaço. Esse era o pitch. Tubarão no espaço. Falou, não precisa falar mais nada, já entendi. Então, pitch é um discurso, né? Eu vou fazer um discurso, né? Então, eu sou o Finocchio, o pitch é... o pitch é implantar o CRM em tintas. Primeira coisa, qual que é a minha justificativa? Eu tenho aqui, ó, informações sobre as interações com os clientes são perdidas. Então eu vou colocar aqui, ó, informações sobre as interações com os clientes são perdidas. Então quando eu estou fazendo justificativa, eu tenho que contar coisa ruim. Ninguém faz projeto de pioria, pessoal. Você só faz projeto de melhoria. Eu tenho que falar coisa ruim, né? Eu tenho que falar que a segmentação atual no sistema para vender CRM, ela não permite. Então, me dá o próximo defeito. Eu não consigo lançar novos produtos. Essa segmentação atual é uma porcaria. E como que eu saio dessa porcaria? Eu realizo um objetivo SMART, específico, mensurável, alcançável e realizado no tempo. O que vai me levar dessa situação ruim para o futuro que é brilhante? Sabe o que vai me levar?
a realização de um projeto de CRM na unidade de tintas. Então, qual seria o objetivo Smart? É implantar o CRM no SAP, na unidade de tintas, até outubro de 2013. Está aí. Né? Aí eu pergunto para as pessoas que estão participando, ok, eu vou gastar uma fortuna implantando o SAP, mas qual o valor, qual o benefício que ele traz para a empresa? Normalmente, valor é aumentar a receita, diminuir custo, girar ativos, melhorar a imagem, ou se for um social e ambiental. Então, a primeira coisa que eu poderia falar é que um sistema de CRM, ele vai aumentar a receita com os clientes A, da curva A. Por quê? Eu vou fazer cross-selling. O que mais que eu vou fazer? Eu vou reduzir, né? Eu vou reduzir a perda de clientes. Como eu tenho um CRM, eu vou perceber que o cliente está querendo migrar e eu vou reduzir a perda. O que mais? Eu vou diminuir o custo total da minha área de vendas. Vocês perceberam? Tá aí, pessoal. Isso aqui é o Holy Grail de gerenciamento de projetos. Você sair de uma situação ruim e ir para uma situação boa. Essa primeira coluna, sabe como que ela se chama? Termo de abertura. Você fala assim, eu estou ruim aqui, eu preciso de patrocínio para vir para essa situação boa. Essa primeira coluna é o termo de abertura. E a próxima coluna? A próxima coluna, ela fala do produto do projeto e das características do projeto. Quando eu estou falando de implantação do CRM, o que é o produto do projeto? É o processo de CRM funcional rodando na unidade de tintas. Não é o software, é o processo rodando. Então, esse é o produto. E o que são requisitos? Requisitos são características desse produto. Vocês perceberam por que ele está grudado no mapa ao produto? Porque requisito é característica do produto. Por isso que num plano de projeto convencional as pessoas falham. Elas esquecem que ao escrever requisito ele tem que ser característica do produto. Né? Então, como requisito aqui, eu tenho que ele tem que ter uma integração com o meu sistema de Business Intelligence. Então, eu vou colocar aqui, ó, integração, o produto, né? O processo funcionando, e eu tenho que ter uma integração com o Business Intelligence. O que mais que eu tenho que ter de característica desse produto? Ele tem que permitir fazer análise preditiva é do futuro, né? Segmentada. Esse produto, esse sistema CRM, ele tem que permitir essa característica, né? Outra característica, ele tem que interagir com mídias sociais, Facebook, LinkedIn, né? Deve capturar também mídias sociais. Eu vou colocando, vocês perceberam o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um project plan com a participação do meu stakeholder. Está aqui, ó. Ele que está escrevendo tudo isso, né? Ele só está um pouco discreto, mas ele é o cérebro. Eu sou apenas o facilitador, você percebeu? O cérebro está aqui. Essa outra coluna, você sabe como que ela se chama? Documento de requisitos. Isso aqui é o documento de requisitos. Você pensa o requisito junto com o seu produto. Então vamos evoluir. Qual que seria a próxima parte, né? Eu acho que muito importante é você pensar em stakeholders. Você sabe que o gerente de projeto ele tem dois tipos de stakeholders. Os externos, aqueles que ele não controla, mas ele monitora. E os internos, que é a equipe que está subordinada a ele. Eles têm papéis muito distintos, né? Eles são gerenciados de maneira distinta, aqueles que você não controla. Vamos começar com aqueles que eles não controlam. Por exemplo, quem eu tenho de stakeholder aqui? As minhas revendas. Eu trabalho numa grande fábrica de tintas e eu tenho revendas. Vocês concordam que eu não controlo essas revendas? Mas elas serão afetadas pelo sistema de CRM? Sim? São stakeholders ou não? Ok. Então vamos colocar as revendas aqui. Quem mais? A SAP do Brasil. Eu estou implantando o CRM com o SAP. É um stakeholder? Eu controlo a SAP? Não, não controlo a SAP. Ok, é só um exemplo. É claro que estou fazendo um negócio rápido para caber no tempo da palestra. Vamos falar agora de stakeholders internos. É a minha equipe. É a equipe que é gerenciada, a começar do gerente de projeto, né? Sou eu. Normalmente eu tenho um consultor funcional. O que mais que eu tenho? Eu tenho um key user,
né? Eu tenho um consultor de negócio. E eu tenho um maldito programador de interface, né? Alguém tem que fazer o trabalho disso. Vocês perceberam? Essa coluna é a coluna dos stakeholders. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei se eu estou ensinando errado meus alunos de MBA, mas ó, eu já dei aula para 150 turmas na FGV, já fiz treinamento em company para as maiores empresas do Brasil. Só na Petrobras eu fiz 18 turmas de MBA, e eu ensinei sempre para eles que premissas são suposições arbitrariamente feitas sobre o ambiente que você não controla. Então você percebeu porque ela está do lado do stakeholder externo? Porque é de lá que devem surgir as premissas. Nesses anos todos, sabe o que eu achei de problema na cabeça dos meus alunos? Os caras inventam premissa de tudo. Você não pode inventar a premissa de tudo. A premissa não foi feita para isso. A premissa ela foi feita para lidar com a incerteza, com os stakeholders e com os fatores externos. Por isso que ela está do lado do quadrinho, stakeholder e fator externo. Para cada um desses fatores externos ou stakeholders que eu listar naquele outro quadrinho, eu vou ter uma suposição, né? Por exemplo, eu falei que eu vou ter revendedores. Qual que é uma suposição que eu posso fazer? Por exemplo, que 80% das revendas vão aderir ao novo modelo comercial, né? Então eu coloquei aqui, 80% das revendas vão aderir. É uma suposição? É incerto, é incerto. Existe risco associado. Outra suposição, SAP, por exemplo. Eu estou supondo que a SAP vai liberar a nova função de mídias sociais até janeiro de 2013. É uma suposição, eu dou ela como certa. Eu vou contar com isso para o meu projeto. E vou basear meu planejamento nisso, né? Aí estão as minhas premissas. Ok? Agora, quando a gente falar de grupos de entregas, eu tenho que falar para vocês aqui. A maioria dos projetos das pessoas que estão aqui na sala não cabe, se você for listar todas as entregas, não cabe nessa folha. Mas o que toda a neuroliderança fala é o seguinte: o cérebro humano, é mentira aquela pesquisa feita na década de 50, que o cérebro humano lida com 7 mais ou menos 2. Eles refizeram, só que agora, no PET scan, na ressonância magnética, sabe quantas coisas as pessoas grudam na cabeça? 4, 5. Elas grudam 7 quando elas conhecem muito daquelas 7. E não é o caso de projeto. Não é o caso de projeto. Sabe quantos deliverables você pode ter na cabeça ao mesmo tempo? 4, 5, 6. Pô, Finoca, mas se eu tiver mais que isso, por isso que eu não escrevi entregas, eu escrevi grupos de entregas. Se você tiver mais que isso, sabe o que você faz? Quebra em 4 subprojetos. Ao invés de você fazer uma folha, faça 4, mas faça uma de cada vez. Adianta você pôr um monte de coisa aí? Não, porque as pessoas não grudam na cabeça. As pessoas elas não pensam assim. Ninguém, nenhum gênio vai pensar em 16 entregas. Não existe. As pessoas no tomógrafo, elas pensam em 4 coisas. Então, vamos pensar em 4, 5 coisas aqui. O que eu poderia pensar de entrega? Se eu vou fazer o CRM, eu tenho que ter a estratégia de CRM. Eu tenho que contratar um estrategista. Se eu for fazer o CRM, eu tenho que ter o processo. Eu tenho que desenhar o processo. Então, o analista vai desenhar o processo. Se eu for fazer o CRM, eu tenho que ter a configuração do SAP, né? O consultor funcional vai configurar o SAP. Se eu tenho que ter o CRM, eu vou fazer a carga de dados. Se eu tenho que fazer o CRM, eu tenho que fazer um teste. Percebeu? Eu coloquei os deliverables. 5 grupos de grandes deliverables. Ah, mas você não vai microdetalhar? Claro que não. Quem entende o simples, entendeu. Quem olhou o detalhe, não entendeu. É isso que a neurociência mostra. Ok, qual que é o próximo passo? Restrições. As restrições, não sei se vocês sabem por que elas estão aqui. Elas estão aqui porque elas limitam esses caras. E elas limitam a produção desses deliverables. Elas não trabalham em outro lugar. Se elas não limitarem esses caras ou essa produção, elas não são restrições. As pessoas escreveram coisas erradas, né? Então, uma restrição que eu tenho para implantar esse sistema é o fato de eu
não poder trabalhar na alta temporada. Eu vou implantar o CRM, na alta temporada de vendas eu não vou poder implantar. Outra restrição que eu tenho é que o GP tem que liberar o Key User durante o fechamento do mês. Ele não pode reter o cara lá. E agora a gente tem aquele quadrinho riscos. Vocês estão vendo uma seta? Vocês estão vendo uma seta? Toda premissa gera um risco. Todos os deliverables geram riscos. Cada uma dessas 5 caixinhas tem muitos riscos associados. Cada uma dessas premissas tem pelo menos um risco associado. Por exemplo, eu falei que tem uma premissa que as revendas vão aderir. Qual que é o risco? É o risco das revendas principais não aderirem ao novo modelo comercial. Não é uma suposição? Então eu não tenho um risco associado, eu tenho um risco associado, né? Às vezes está muito forte, eu colei o post-it muito forte aqui. Vamos lá. Qual que é o outro risco? Eu falei que a SAP vai liberar um novo release. Tem um risco, ela não vai liberar, ela vai atrasar, né? Não é um risco. Então toda a premissa gera um risco. Por outro lado, todos os deliverables geram risco. Eu não tenho um deliverable aqui, ó, carga de dados. Qual que é o risco? Dados mestres com baixa qualidade. Bom, aí eu cometi uma falha conceitual. Risco é só aquilo que tem probabilidade menor que 100%. Tá? Então aqui desculpa a falha conceitual, né? Eu acho que isso aqui, a probabilidade é 100%. Né? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar um post-it, né? Cadê meu post-it? Se essa palestra não servir para nada, eu vou ensinar um negócio que vai valer para toda a sua vida. Se você puxar o post-it assim, ele vai ficar dobrado. Você tem que puxar para baixo, ele sai retinho. Tadã! Aê! Parabéns! Eu vou marcar as grandes datas, vai começar em janeiro de 2013, eu tenho maio de 2013 e outubro. Então eu vou colocar no tempo. Não sei se vocês estão percebendo, é o timeline. O que eu estou falando? Que isso aqui vai, entre janeiro e maio, ele vai ocupar metade desse período, né? Processo, né? Esse processo ele é feito até maio. Configuração do SAP, ele vai até junho, né? Não sei se você está percebendo, mas eu estou usando o post-it para fazer um macro cronograma, percebeu? Você percebeu que eu estou fazendo um macro timeline, um gráfico de Gantt? A posição que ele está no gráfico é isso daqui. E finalmente eu vou colocar o custo. Tcharam! Business Model Generation. Isso aqui é o Project Model Generation. A ideia é você conceber um desse em 1 hora, com todos os stakeholders que importam na sala, de preferência eles participando. E você vai escrever esse livro junto comigo. Eu vou parafrasear o autor do Business Model Generation e escrever junto com você o Project Model Generation. Né? É claro que ele tem... não posso simplesmente jogar as coisas. Vamos ver mais ou menos o que está por trás. Né? Primeiro, né, eu vou disponibilizar o link para a internet. Eu vou disponibilizar todo esse material gratuitamente para você. Eu quero que você use, não quero vender consultoria, eu quero que você use. Eu quero que você me ajude a escrever o livro. Né? Primeira coisa, você tem que ter o pitch. Pitch é uma referência com o que você já sabe. O nosso cérebro, ele gosta de coisas que a gente já sabe. Então você vai fazer uma frase curta com coisas que as pessoas já são íntimas. Isso é o pitch. É uma frase que dura preferencialmente menos que 5 segundos. Ok? Aqui, ó, tem a primeira integração. Você está vendo isso daí? A primeira integração que tem são as amarrações. Eu vou falar agora das amarrações que tem que ter. Você tem que sair de uma situação ruim e ir para uma situação melhor. E a ponte tem que ser o objetivo SMART. Essas 3 coisas, elas têm que funcionar juntas. Né? O que a neuroliderança ela fala? Você nunca consegue fazer integração de mais do que 3 coisas. O ideal é fazer integração de 2 coisas. Quando a gente fala, vamos fazer integração no PMBOK, integrar 11 áreas, esquece. Você não integra 11 áreas, você integra 3. Se você for gênio, você integra 3. Então, as integrações que a gente faz aqui é sempre de 3, de 2.
primeira integração que eu tenho que ter, sair do passado e para o futuro. Isso aí tem que ser consistente. Segunda integração que eu vou fazer, requisito é sobre o produto. E o produto ele tem que ser consistente com o objetivo SMART, tá vendo? Eu estou falando uma coisa no objetivo SMART que gera outro produto, está inconsistente. Tem problema de amarração, ok? Né? Outra integração que tem que ter, né? As premissas, elas são derivadas dos fatores externos e dos stakeholders externos, né? Eu não posso inventar a premissa da minha cabeça. Não é, eu posso inventar a premissa da minha cabeça, eu posso, mas não é uma boa prática. Eu posso fazer premissas sobre qualquer coisa, só que não é uma boa prática. As premissas boas são aquelas dos fatores externos incertos e stakeholders externos, né? Outra coisa, olha, isso nos meus alunos de MBA, convencer eles que só a equipe é que faz entrega. O cara, sabe o que ele faz? Ele põe aqui um deliverable que não é feito por ninguém daqui. Ah, esse aqui é feito por um outro departamento. Meu, então não está no escopo. Se é feito pelo outro departamento, o departamento não está subordinado a você, o gerente de projeto? Não está no escopo. Isso aí faz parte de outro projeto. Então, é claro que as entregas que você mencionou aqui tem que ser feito por pessoas daqui. Das duas, uma. Se isso não é, você tem um problema grave de patrocínio, você não tem subordinação de recursos, é um problema grave, ele tem que ser sanado, ou você está com o escopo errado. Você percebe como a gente tem que amarrar? Outra amarração que eu tenho que fazer é o seguinte, as restrições, elas sempre limitam a equipe e os deliverables. Eu não posso escrever restrição que não limita a equipe. Outra amarração que tem que ter, os riscos, eles são derivados principalmente das entregas e das premissas, né? São as fontes principais de riscos. Aí essa é uma integração light, porque risco pode vir de qualquer lugar, né? Risco pode vir de qualquer lugar, mas ele vem principalmente disso. Tanto é que lá no PMBOK está lá, identificação de risco, análise de premissas. Outra fonte de identificação de risco, revisão da WBS, né? Outro ponto de integração é o cronograma. O cronograma ele tem que ser deliverable oriented. Você não pode fazer o cronograma no seu cabeção. Se você pôs na WBS de uma maneira, você não vai inventar coisas do seu cabeção. Ele vai ser deliverable oriented. E finalmente, né, entregas, o custo ele tem que ser quebrado pelas mesmas entregas e pelo mesmo tempo. Ok? É isso aí. Obrigado, pessoal.